Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens, chegando com mais um super vídeo para você. E hoje nós vamos relembrar histórias de famosos que tiveram 2 sepultamentos. E você vai entender o porquê. Como eu já homenageei todos os grandes nomes dessa lista, nós vamos diretamente ao que aconteceu, aquele dia que ele faleceu e o porquê ele teve 2 sepultamentos. Vamos falar de um dos maiores locutores da sua época, que foi Valdir Vieira. Passou por várias emissoras até chegar à Rádio Globo, e onde se tornou o locutor do Poder da Mensagem. Ele foi assistente de Haroldo de Andrade, também outro dos grandes nomes do rádio brasileiro. No dia 13 de novembro de 1985, Valdir cumpriu normalmente seu dia de trabalho na Rádio Globo. Fez um programa considerado emocionante por seus colegas, por muitas de suas fãs, e foi para sua agência de publicidade que ele tinha na mesma rua, no bairro da Glória, onde fica a Rádio Globo. Na verdade, Valdir passou pela portaria do Hotel Elbone com uma jovem com que já se apresentara ali outras vezes. Uma jovem acompanhante bancária, a Sueli Costa Peçanha, que era sua prima de 22 anos, moradora de Niterói, região metropolitana do Rio, e funcionária de uma agência do banco em Nilópolis. Pegaram a chave do quarto, do 12º andar do único motel vertical e o mais moderno hotel de alta rotatividade do centro do Rio de Janeiro, e a partir daí ninguém mais viu o casal. Pelos hábitos de Valdir, e quem conhecia sabia, foi logo descartado o famoso pacto. E o Valdir já estava desaparecido desde as 19 horas do dia anterior. O carro do radialista foi encontrado na rua Condilage, nos fundos do Hotel Elbone. E o corpo, tanto de Valdir como da jovem, foram encontrados pelo jornalista Maurício Menezes, amigo e colega de trabalho de Valdir. O casal foi encontrado sem vida na suíte, e o corpo de Valdir estava contraído, parecendo que ele tinha sido surpreendido por alguma coisa. E o da mulher se apresentava todas as características de que ela estava aguardando a morte. Foi especulações, e anos mais tarde disseram que foi intoxicação por gás, mas até hoje é realmente uma incógnita o falecimento do jovem radialista aos 41 anos de idade. E ele foi primeiramente sepultado nesse túmulo aqui, no São João Batista. Inclusive o nosso parceiro do Meu Brasil de Histórias, o meu amigo Elcio, fez os 2 túmulos. Nós temos as imagens dos 2 túmulos, o que foi sepultado primeiramente, e anos mais tarde, após a exumação do corpo de Valdir Vieira, ele foi trasladado para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. Um dos maiores locutores da sua época, locutor Valdir Vieira. Vamos relembrar também do caso do magnífico cantor Valdir Soriano, dono de inúmeros sucessos. É um cantor espetacular. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata em 2006, e em 2 de julho de 2008 foi divulgado que seu estado de saúde era grave e ocorreram metástases. Ele faleceu no dia 4 de setembro de 2006 no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, e foi sepultado no cemitério do Caju, zona portuária do Rio. Inclusive nós mostramos aqui no canal, e o túmulo estava abandonado. Apenas em 2022, 16 anos depois, os restos mortais de Valdir Soriano foram transladados para ser sepultado na sua terra natal, Caetité, no interior baiano, no cemitério Bosque da Paz, juntamente com os restos mortais de seu pai e seu sobrinho. Inclusive, nós temos aqui a imagem dos 2 túmulos. Valdir Soriano, ele faleceu aos 75 anos de idade. Vamos falar agora também do rei do ritmo, o Jackson do Pandeiro, um dos maiores nomes da sua época também. E o Jackson do Pandeiro, ele estava fazendo uma excursão, vários shows pelo país. E ele era diabético desde os anos 60 e faleceu aos 62 anos de idade no dia 10 de julho de 1982 na cidade de Brasília, em decorrência de complicações de embolia pulmonar e cerebral. Ele tinha participado de um show na cidade, na capital do Brasil, uma semana antes, e no dia do seu embarque no aeroporto passou mal, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Ele ficou internado na Casa de Saúde de Santa Lúcia e infelizmente veio a falecer. E ele foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, sob forte comoção popular, mas o que deixou a gente triste foi porque nenhum dos grandes nomes da música foram participar do velório do grande nome da música, Jackson do Pandeiro. E ele foi sepultado primeiro no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E anos mais tarde foi feito um memorial, onde nós temos aqui as imagens. Foi feito um memorial que se encontra um museu, contando um pouco da história de Jackson do Pandeiro, com roupas, acessórios dele, instrumentos. E na sua cidade natal, Alagoa Grande, na Paraíba, uma bela homenagem.
né? Então, anos mais tarde, foi construído esse memorial e seus restos mortais se encontram na sua terra natal. Vamos falar agora de um dos casos que parou o Brasil, que foi o caso da jovem atriz Daniela Pérez, que infelizmente tiraram a sua vida. Eu não gosto nem de falar do nome dessa pessoa. Ela estava, concluindo a novela de Corpo e Alma, que foi um grande sucesso. Quero mandar um abraço e, com todo o nosso respeito, a sua mãe, que é uma das maiores autoras de novela, Glória Pérez, um abraço. O seu ex-marido, o Raul Gazola, também, nosso respeito, nosso carinho. E infelizmente, em 28 de dezembro de 1992, apenas 22 anos, Daniela teve sua vida tirada. Foi muito triste, realmente. E ela gerou uma forte comoção e ela foi sepultada no cemitério São João Batista. Inclusive, nós temos aqui a imagem, foi feita na época pelo nosso amigo Bruno Madeira. Tem até no túmulo antigo sapatilha de bailarina, porque ela era bailarina também, além de atriz. E com os casos de depredação, de falta de segurança, a sua mãe, anos mais tarde, resolveu colocar num cemitério com mais segurança, que foi o cemitério da Penitência. Nós temos, inclusive, as duas imagens da nossa eterna atriz Daniela Pérez, de apenas 22 anos de idade. Vamos falar também de uma história bastante curiosa, que é do cantor Sérgio Sampaio, que também chamou também bastante atenção da nossa pesquisa. O Sérgio Sampaio realizando uma temporada de shows em Vitória, no Espírito Santo, e Sérgio se hospedou na casa de sua irmã, Mara, onde se queixou de dores nas costas. De volta ao Rio, ele cumpriu mais alguns compromissos e passou o aniversário de 47 anos ao lado do filho João Sampaio. Poucos dias depois, foi acometido por uma nova crise de pancreatite crônica, infelizmente causada pelo álcool. Relutante em procurar ajuda médica, acabou sendo levado ao Hospital Quarto Centenário, em Santa Teresa, onde foi internado em estado grave e precisou usar um balão de oxigênio. Com o organismo debilitado pelos anos de excesso, Sérgio Sampaio não resistiu à nova crise e faleceu em 15 de maio de 1994, apenas 47 anos de idade. Foi um dos grandes músicos da sua época, Sérgio Sampaio. E ele foi sepultado no cemitério São João Batista, em um jazigo provisório, aqueles alugados. Quando após os 3 anos é autorizado a exumação. Se a família não procurar pelo corpo, ele vai para um ossário. Só que no caso do Sérgio, foi conseguido recuperar os restos mortais de Sérgio Sampaio. Seus ossos foram desalojados e a família convocada para buscá-lo. E o primo João Moraes, primo de Sérgio, entrou em contato com a viúva, a esposa, mãe do único filho de Sérgio Sampaio, o João Sampaio, e ela não poderia ir buscá-lo. João Moraes pegou, com autorização de Ângela, conseguiram rever os ossos. E o João conta numa matéria do próprio Bolso, é um site, que a matéria é curiosa, e a manchete é: mesmo morto, cantor bebeu com amigos. Porque a partir dali, quando ele pegou o esquife, ele levou o esquife, porque era bem pequeno, de fibra, com menos de 1 metro, e Ângela tinha que ir para o trabalho e ele confiou os ossos. Ele embrulhou o esquife em uma papelaria e saiu com ele debaixo do braço. E ele entrou num boteco, pediu até uma caracuia, um traçado, uma para mim e outra para ele. Lembra o documentarista e amigo. Depois de táxi pelo Rio, ele se deu conta que não podia ficar andando com os restos mortais do amigo. Foi então que foi levado para sua terra natal, Cachoeiro do Itapemirim, onde foi sepultado e onde está esse túmulo de Sérgio Sampaio. Cala a boca, Zebedeu, o poeta não morreu. É a homenagem que fizeram ao grande cantor Sérgio Moraes. Ele faleceu com apenas 47 anos de idade. Vamos falar também de outra história, que é do grande Dominguinhos, um dos mestres da sanfona, discípulo de Luiz Gonzaga, amigo e discípulo, um dos maiores nomes do forró, grande compositor, e também sofreu bastante no final da vida. Em decorrência de um tratamento contra o câncer no pulmão, já durava 6 anos, Dominguinhos teve problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória, e foi internado em Recife em dezembro de 2012. Um mês depois, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, porque tinha mais recursos. No decorrer dos meses seguintes, seu quadro se agravou, tendo sofrido várias paradas cardíacas. Em março, seu filho, Mauro, declarou à imprensa que o cantor não deveria mais retornar do coma em que se encontrava.
informação não confirmada pelos médicos, e segundo boletins divulgados, afirmavam que Dominguinhos estava minimamente consciente e apresentava leve quadro de melhora. Em 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado, com um quadro considerável estável. Com o novo agravamento do seu quadro, voltou para a UTI, onde faleceu às 18 horas do dia 23 de julho de 2013, após sofrer complicações infecciosas e cardíacas. Devido à disputa judicial entre seus familiares quanto ao local do sepultamento, o corpo de Dominguinhos teve 2 sepultamentos. O primeiro foi no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife. 2 meses depois, em 26 de setembro de 2013, seu corpo foi transferido para Garanhuns, onde houve um novo sepultamento, no cemitério São Miguel, onde Dominguinhos gostaria de ser sepultado. Era um desejo dele ser sepultado na sua terra natal. E fizeram um grande mausoléu, para receber os restos mortais de Dominguinhos, dos maiores nomes da música nordestina. Vamos falar agora de outro grande cantor, que foi Ataúfo Alves, dono de inúmeros sucessos, parceiro de primeira hora do Mar Lago. Ele faleceu em decorrência do agravamento de uma úlcera após uma intervenção cirúrgica. Não resistiu uma vez de cirurgia. Poucos dias antes de completar 60 anos, no dia 20 de abril de 1969. E ele foi sepultado no cemitério do Catumbi, na zona norte da capital fluminense. E por ocasião do centenário do seu nascimento, na cidade de Miraí, sua terra natal em Minas Gerais, no ano de 2009, o município promoveu a construção de um mausoléu para abrigar seus restos mortais e seus familiares até então falecidos. E foi feita no cemitério São Francisco de Assis. E também na cidade existe o acervo memorial do compositor, inaugurado em 2005. Um dos maiores compositores do Brasil, que foi aqui esse monumento fantástico na cidade de Miraí, em Minas Gerais. Ataúfo Alves, fantástico. Vamos falar agora mais uma vez do Pixinguinha, um dos maiores músicos de todos os tempos, o rei do choro. Pixinguinha era fantástico, o Carinhoso. Olha, se você não assistiu ainda, o Pixinguinha, feito pelo grande ator e cantor Seu Jorge, é fantástico. Se você não viu ainda esse filme, assista, vale a pena. E ele estava muito abalado porque tinha perdido sua esposa um ano antes, em 1972. O Pixinguinha já estava doente, com aterosclerose e problemas cardíacos. E faleceu no dia 17 de fevereiro de 1973, quando estava na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, participando de um batismo de seu afilhado. A causa do falecimento foi diagnosticada como um aneurisma da aorta abdominal. Na época foi colocado que ele tinha tido um ataque fulminante dentro da igreja. Era excepcional, grande músico, um dos mais importantes da história do Brasil. E ele faleceu aos 75 anos de idade, no dia 17 de fevereiro de 1973, um dos maiores saxofonistas, flautistas, compositores do Brasil. A sua música Carinhoso foi muitos anos a característica do meu pai e é da minha também, no programa Estante de Força. E o Pixinguinha, ele foi sepultado originalmente sob forte comoção, como você vê nas imagens do velório de Pixinguinha nessa foto. São milhares de pessoas aqui, Aqui é o cemitério de Inhaúma, onde ele foi sepultado originalmente. Anos mais tarde, a família decidiu trasladar o corpo para o cemitério Jardim da Saudade de Suacape, onde hoje se encontram os restos mortais de Pixinguinha, que é Alfredo da Rocha Viana Júnior, 17 de fevereiro de 1973. E tá aqui as imagens que foram feitas pelo meu querido parceiro Bruno Madeira. Mais uma vez, obrigado, sempre pelo carinho. Vamos aqui falar do cantor Gessé, dos maiores cantores, poder vocal incrível que tinha o Gessé. E o Gessé, creio eu, que foi o túmulo mais difícil de ser encontrado, porque foi várias buscas, Eram informações desencontradas de onde ele tinha sido sepultado. Agora não, agora graças às nossas pesquisas, foi colocado até no Wikipedia agora, se encontra essas informações, mas antes não tinha. O Gessé faleceu no dia 29 de março de 1993, com apenas 40 anos de idade, em consequência de um traumatismo craniano ocasionado por um acidente automobilístico. O cantor, ele dirigia seu Ford Escort XR3 conversível azul para a cidade de Terra Rica, no Paraná. O cantor estava com a esposa, grávida de 5 meses, Rosana Cosa, que perdeu a filha, mas sobreviveu. O carro capotou em uma curva e estava com alta velocidade, aproximadamente 190 km. O Gessé gostava de dirigir em alta velocidade, conforme relato pelo próprio cantor em entrevista concedida ao saudoso apresentador Clodovil Hernandes, no ano de 92, um ano antes. E seus familiares, em entrevistas após o falecimento de Gessé, disse que ele já havia sofrido um acidente de moto com capotamento 3 anos antes, em 1990, dirigindo na mesma velocidade. E Gessé foi sepultado originalmente no cemitério Getsemane, em São Paulo.
e alguns anos depois foi trasladado seus restos mortais para o cemitério Sagrado Coração de Jesus em Santo André, que nós já pegamos através do Rafael Simão, onde está sepultado aqui. Mas a foto original do primeiro sepultamento ninguém nunca encontrou. Só temos a informação que foi no cemitério Getsemane. Grande cantor, excepcional Gessé. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar mais uma vez de um dos maiores apresentadores do Brasil, que foi Bolinha, que eu sou muito fã. Edson Cabarete, o Edson Curo Bolinha, ele foi um apresentador excepcional. O Clube do Bolinha foi um dos programas mais importantes, onde lançou grandes cantores, deu oportunidade a grandes cantores. Teve as boletes, não é? As bailarinas, nós perdemos agora a Zulu, agora faz pouco tempo. Já fizemos inclusive até homenagem. E o Bolinha faleceu às 2 horas e 30 minutos do dia 1º de julho de 1998, aos 61 anos de idade, apenas 15 dias antes de completar seu aniversário de 62 anos, vitimado por um câncer no aparelho digestivo. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, tratando da doença que havia sido descoberta 3 anos antes. 6 meses antes de falecer, a doença havia se agravado, e ele foi até um pedido dele. Quero mandar um abraço à minha querida amiga Vitória Cury, que tem um trabalho incrível, uma admiração por ela, uma batalhadora, e sempre ela e o Dante Villaruel sempre estão em contato com a gente. Eu fico muito agradecido. Toda vez que eu faço uma homenagem à Bolinha, ela agradece. Eu fico muito agradecido pelo carinho. Ele disse que quando falecesse, iria ser sepultado no cemitério popular. E ele foi sepultado originalmente no cemitério Areia Branca, em Santos. E anos mais tarde, a Vitória Cury, sua filha, retirou seus restos mortais e foi colocado no cemitério de Paquetá, em Santos, litoral sul de São Paulo. Litoral de São Paulo. Inclusive tem a história, né, que ela tinha colocado o isqueiro, né, e massa de cigarro, e quando foi exumado para fazer o translado, não tinha desaparecido esse isqueiro. Muita saudade do grande Bolinha, que faleceu no dia 1º de julho de 1998, um dos maiores apresentadores da história. Mais uma vez, um abraço, minha querida Vitória Cury. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez relembrando essas grandes personalidades que tiveram 2 sepultamentos. Tem outros pra gente fazer, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Mais uma vez agradecendo o meu filho, Cides Alves da Silva Neto, pela minha ajuda na pesquisa, separação de fotos, para facilitar a capa. Muito obrigado, meu filho, pela parceria. Então esse é o canal Cides Alves, o seu canal de homenagens. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Cides Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.